Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ok. Espero que todos estejam bem, né? E vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo aí para a avaliação da segunda avaliação, né? Da P2, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês. É um caso clínico simples, apenas para introduzir o tema, e nós vamos falar um pouco sobre a patologia em si, né? A maneira de fazer o diagnóstico e tratar. Esse mesmo caso clínico ele vai servir como continuidade para mais adiante a gente dar prosseguimento a outro tema que também faz parte aí do nosso conteúdo, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Muito bem, então vamos lá. Aqui é um caso clínico, uma senhora, 60 anos, com uma queixa, né, de edema de membro inferior esquerdo. A história da doença atual: aparecimento há 2 semanas de edema em todo o membro inferior esquerdo, dificuldade para deambular e dor em panturrilha. Relata emagrecimento de 2 kg nos últimos 3 meses, familiar com tuberculose pulmonar tratada há 2 anos, etilista social, tabagista, nega o uso de drogas, febre e alergias. Aqui os sinais vitais: 140 por 80 milímetros de Hg, frequência cardíaca, respiratória, temperatura axilar, lúcida, corada, intratada, nictérica, cabeça e pescoço sem alterações, ritmo cardíaco regular, pulmões claros, abdômen flácido, peristalse presente, sem massa ou megalias, e o que chamava atenção: membro inferior esquerdo com edema 3 cruzes em 4 cruzes, até a raiz da coxa, sem calor, rubor ou dor local. Membro inferior direito sem alterações e sem sinais de insuficiência venosa crônica. Laboratório da paciente: hemograma com hemoglobina de 11, leucócito 10.000 sem desvio, 150.000 plaquetas, VHS de 50 milímetros por hora, glicose, ureia, creatinina normais, sódio e potássio normais, transaminases normais, coagulograma normal, EAS sem alterações, ECG, ritmo sinusal dentro dos limites da normalidade, raio-x de tórax, área cardíaca dentro dos limites da normalidade, campos pleuropulmonares, nódulo com calcificações em terço superior do hemitórax direito. E aí a gente coloca, né, baseado na história, exame físico e interpretação de exames complementares, as possibilidades diagnósticas e a conduta inicial. Apenas para ilustrar, não se aplica ao caso, mas é colocado como diagnóstico diferencial nessa condição de ter dor em panturrilha, uma patologia, que é uma patologia normalmente vista pelo colega da ortopedia, que se chama ruptura do cisto de Baker, né? Essa ruptura do cisto de Baker, aqui está falando um pouco sobre essa patologia, né? Como é que é feito o diagnóstico, e temos aqui o diagnóstico diferencial: estiramento muscular, celulite, linfangite, trombose venosa profunda e síndrome pós-flebite, como colocadas ali como possibilidade diagnóstica. Foi pedido, para esclarecimento diagnóstico, uma ultrassonografia com Doppler venoso de membro inferior esquerdo. Esse Doppler venoso de membro inferior esquerdo mostrou um quadro de trombose venosa profunda em membro inferior esquerdo. Então, o diagnóstico da paciente é trombose venosa profunda em membro inferior esquerdo. Quando a gente está diante dessa patologia, como que a gente deve proceder, né? E de que se trata exatamente? Eu tenho aqui um trombo que se forma no sistema venoso. E esse trombo que se forma no sistema venoso, ele acaba ocluindo o retorno de sangue à circulação central. Por causa disso, você tem a presença de dor, você tem a presença do edema,
você pode ter também os sinais ali sugestivos de um processo inflamatório. Mas, caracteristicamente, você tem o aumento do volume do membro afetado. No caso de uma trombose venosa mais distal, você pode ter apenas o empastamento da panturrilha, a presença do edema. E o diagnóstico é confirmado pelos aspectos clínicos e principalmente pela realização de um exame complementar, que é o Doppler venoso, como foi mostrado aqui anteriormente, que foi o exame que fez o diagnóstico. Então, o que é a trombose venosa profunda? Ocorre quando um grande coágulo se forma em uma veia, geralmente nos membros inferiores. Sinais clínicos: edema do membro envolvido, dor local não relacionada a trauma, sinais de flogose, edema, calor e rubor. Naturalmente, a gente deve fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias que foram mostradas. Talvez ali a principal questão a ser colocada como diagnóstico diferencial seria a possibilidade de infecção, a possibilidade de celulite. Quando nós temos o quadro de celulite, normalmente a gente tem uma porta de entrada, a gente tem os sinais inflamatórios ou os sinais de flogose mais evidentes, a gente muitas vezes tem a presença de febre. Nos exames complementares, a gente tem também o número de leucócitos elevados, com desvio à esquerda. Quer dizer, a celulite ela pode fazer parte do diagnóstico diferencial, mas algumas vezes, ou na maioria das vezes, a gente consegue visualizar dados ou encontrar dados que apontam com maior probabilidade para o diagnóstico de celulite. No nosso caso, não haviam esses itens, então o diagnóstico clínico confirmado pelo exame complementar é de trombose venosa profunda, que é o que está sendo mostrado nesse slide. Essa tríade de Virchow, que já existe há quase 2 séculos, né? Que nós temos aí há mais de um século, há quase 2 séculos, ele nos ensinou que para que ocorra o quadro de trombose, 3 itens devem estar presentes: lesão vascular, estase e hipercoagulabilidade. Então, nós quando encontramos esse contexto de lesão vascular, estase do sangue e hipercoagulabilidade, nós temos uma chance maior da ocorrência de trombose venosa profunda. Também, nesses pacientes, nós podemos encontrar os chamados fatores de risco, quando nós temos a presença de um trauma, ou então ocorreu uma fratura, o paciente fez uma cirurgia. Principalmente aqui eu estou me referindo a grandes cirurgias, as cirurgias ortopédicas, cirurgias de joelho, cirurgias de quadril, fratura de colo de fêmur. Quer dizer, o doente operado, por conta da imobilidade, que fica ali no pós-operatório imediato, esses doentes têm uma chance maior da ocorrência de trombose venosa profunda. Esse mesmo raciocínio é válido quando você tem um acidente vascular encefálico. O doente tem uma sequela motora ou lesão medular, o doente tem a sequela motora e fica acamado. Com isso, ele tem a estase e uma chance maior de ocorrer a trombose venosa profunda. Também em pacientes idosos, em pacientes com insuficiência cardíaca, DPOC, síndrome coronariana aguda, obesidade, imobilização, longas viagens, a presença de um catéter venoso central, que nós utilizamos bastante quando a gente vai tratar um doente hospitalizado, um doente grave, também aumenta a chance de trombose venosa profunda. Quando os pacientes têm varizes, insuficiência venosa crônica, nós vamos examinar nossos pacientes, algumas vezes encontramos a presença de varizes. Essas varizes aumentam a chance do diagnóstico de trombose venosa profunda. Então, devemos sempre examinar o doente com cuidado. E também quando ele tem um histórico de trombose venosa profunda prévia. Isso também aumenta a chance de recorrência da doença. Tabagismo, gravidez, puerpério, uso de anticoncepcional oral, terapia de reposição hormonal. A gente sempre deve conversar com os pacientes a respeito de uso de drogas, principalmente em mulheres jovens, se estão fazendo uso de contraceptivos. Policitemia, distúrbios plaquetários, a presença de neoplasia com ou sem tratamento com quimioterapia. Quer dizer, a neoplasia aumenta a chance de trombose venosa profunda. O paciente que tem anticoagulante lúpico, ou então quando você tem próteses também, na superfície dessas próteses pode ocorrer
também a trombose venosa. Algumas vezes, nós vamos olhar esse quadro, né, de fatores de risco, né, nós vamos procurar esses fatores de risco e nós não vamos encontrar nenhum desses fatores de risco, né? Então, vem sempre aquela questão: por que o paciente está fazendo um quadro de trombose venosa profunda se eu não estou encontrando os chamados fatores de risco? É lógico que é muito mais frequente nós encontrarmos a trombose venosa profunda, né, ali no dia a dia, na nossa vida, nos pacientes que apresentam fatores de risco. Eu estou dentro do hospital, internei um doente com insuficiência cardíaca, daqui a pouco o doente está lá, eu vou examinar, ele está com edema de um membro e está com panturrilha empastada. Isso significa a possibilidade de ocorrência de trombose venosa profunda naquele doente hospitalizado acamado com insuficiência cardíaca, que não está deambulando com facilidade exatamente por conta da sua doença cardíaca. Vou confirmar com a presença do Doppler venoso, como eu já comentei, mas ali eu estou encontrando a doença num contexto de um paciente com uma patologia que significa fator de risco para a trombose venosa profunda. Isso é o comum, isso é o dia a dia, isso que a gente vai ver com frequência. Agora, eu posso encontrar a trombose venosa profunda num contexto de não achar fatores de risco. Principalmente nos pacientes jovens, toda vez que eu encontro uma trombose venosa profunda e não encontro fator de risco, a gente deve pensar na possibilidade de uma chance maior de trombose, né? E isso está caracterizado como doenças ou desordens da coagulação, que a gente chama de trombofilias. Então, são patologias que aumentam a chance de trombose venosa. Tanto trombose venosa como trombose arterial, mas a gente está falando de trombose venosa. Então, devemos investigar essa possibilidade. Então, quando eu encontro um paciente com um quadro de trombose, principalmente pacientes jovens, sem fatores de risco que estejam presentes, eu devo investigar a possibilidade de trombofilia, ou seja, fazer provas mais refinadas para avaliar a coagulação e a chance maior de trombose. Isso chama-se investigação de trombofilia. Então, nós podemos encontrar resistência à proteína C, que a gente chama da presença do fator 5 de Leiden, deficiência de antitrombina 3, deficiência de proteína C e proteína S da coagulação, que são fatores que regulam a coagulação, atuam como antitrombóticos, né? A presença de anticorpo antifosfolipídio, anticardiolipina, elevação de homocisteína, mutação do gene da protrombina, desordem do plaminogênio e desfibrinogenemia congênita. Isso deve ser investigado, como eu falei, quando eu encontro uma trombose venosa profunda em paciente jovem sem fator de risco, né? E por quê? Porque esses pacientes eles têm uma chance de fazer trombose maior, de fazer trombose venosa profunda e poder até evoluir para o óbito, como eu já vou explicar, por toda a sua vida. Então, isso implica em decisões terapêuticas de drogas que o paciente vai tomar, que eu vou explicar mais adiante, por toda a vida. Então, eu preciso fazer essa investigação, senão eu trato aquele episódio de trombose venosa profunda, não investigo o doente quanto à possibilidade de trombofilia e libero o doente. Daqui a pouco, suspendo a droga que o paciente está usando, ele vai fazer um novo episódio de trombose que pode ser com maior gravidade, inclusive levá-lo ao óbito. Bom, a complicação mais temida da trombose venosa profunda é a embolia pulmonar, ou tromboembolismo pulmonar. Quer dizer, esse trombo que se formou ali em membro inferior, ele se fragmenta, ele se solta, e aí ele caminha pelo sistema venoso, chegando à circulação pulmonar, às artérias pulmonares. E nas artérias pulmonares ele oclui um segmento da artéria pulmonar, levando a um quadro que a gente chama de embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar. O doente pode apresentar dor torácica, pode apresentar dor torácica do tipo pleurítica, ele pode apresentar dispneia, taquipneia, insuficiência respiratória aguda, choque. A embolia pulmonar é uma causa de choque obstrutivo, ou seja, pode levar o paciente ao óbito. Dentro do hospital, a embolia pulmonar é uma causa principal de óbito e muitas vezes isso ocorre
de uma maneira onde o médico não percebe essa sequência de eventos. Por que eu estou falando isso? A trombose venosa profunda ela pode ocorrer sem manifestação clínica, ou o meu doente está internado e eu não faço o diagnóstico de trombose venosa profunda porque tem pouca expressão clínica, e mais adiante o meu paciente faz um quadro de insuficiência respiratória aguda e para e morre. Então, o que aconteceu? Ele fez a trombose venosa profunda de forma clínica inaparente, e aí fez a embolia pulmonar e evoluiu para o óbito. Então, a gente deve sempre se preocupar com isso. O doente hospitalizado é um doente de alto risco de fazer trombose venosa profunda e a possibilidade da complicação mais temida, que é a embolia pulmonar. Nós vamos tentar e vamos agir para que isso seja feito a prevenção. Eu vou falar disso ao final da aula. Mas, então, estamos com uma trombose venosa profunda e existe um risco de evolução para o óbito através da ocorrência da embolia pulmonar. A gente usa, nesses últimos tempos, tem-se usado o termo tromboembolismo venoso. O tromboembolismo venoso, na verdade, engloba essas duas patologias, tanto a trombose venosa profunda como o tromboembolismo pulmonar, ou embolia pulmonar. Então, quando vocês lerem tromboembolismo venoso, pode estar se referindo tanto quanto à trombose venosa profunda, quanto à embolia pulmonar. Conduta na trombose venosa profunda. Quer dizer, o que eu vou fazer quando eu faço o diagnóstico de trombose venosa profunda? A conduta é anticoagulação. Desculpem. Esse doente vai ser anticoagulado. Eu vou inibir a coagulação. Para que eu vou inibir a coagulação? Para impedir a progressão do trombo, facilitar a lise do trombo pelo sistema fibrinolítico do organismo e também prevenir recorrência. Quer dizer, eu impeço a progressão, facilito a lise e também faço a prevenção de novos episódios de trombose, com a conduta de anticoagular. Para isso, eu vou usar drogas que inibem a coagulação, né? Essa anticoagulação, aqui eu tenho uma cascata da coagulação, né, que vocês veem isso aí quando tem as aulas de fisiologia, de fisiopatologia, de hematologia, né? Eu tenho vários itens ali que entram na cascata da coagulação e também tenho produtos, né, ou proteínas que inibem ou modulam essa cascata, como está colocado ali em vermelho, né? Então, eu tenho fatores que levam à formação de trombina e à formação do coágulo, e outros fatores que modulam, que inibem essa cascata da coagulação. Muito bem. Quando a gente vai anticoagular o nosso paciente, a droga que nós vamos utilizar como uma primeira linha de tratamento, como opção principal de tratamento, vai ser a heparina. Como que a heparina funciona? A heparina é um cofator da antitrombina 3. Lembra, aqui nesse slide, a antitrombina 3 atua como inibindo a cascata da coagulação. É um anticoagulante natural, né? Então, a heparina atua como cofator da antitrombina 3. A heparina, nós já conhecemos e usamos essa droga há muitos anos, né? E a gente tem o que a gente chama de heparina não fracionada. A heparina não fracionada, ela é uma sequência, né, de pentasacarídeos, e ela vai atuar ali como um cofator da antitrombina 3, inibindo o fator 10A. Então, a heparina não fracionada atua como cofator da antitrombina, que, por sua vez, inibe o fator 10A. E, dessa forma, inibe a coagulação, atua como um anticoagulante, né? Esse pentasacarídeo, né, essa conformação da heparina não fracionada, ela também acaba atuando e inibindo também a trombina. Então, eu tenho como principal item cofator da antitrombina 3, inibidor do fator 10A, a ação do fator 10A e também a inibição da trombina. A heparina não fracionada, normalmente nós utilizamos em infusão contínua. Cada 1 ml de heparina tem 5.000 unidades de heparina. Nós vamos fazer, como está o slide mostrando aqui, uma solução
para infusão contínua através de uma bomba infusora, e nós podemos fazer uma dose de ataque, ou uma dose em bolos, né, como está colocado ali, de 80 unidades por quilograma de peso, e depois nós vamos manter uma infusão contínua de 18 unidades por quilograma por hora. Em termos práticos, isso quer dizer que a gente faz 5.000 unidades como dose em bolos e depois mantemos a infusão contínua de 1.000 unidades por hora. Como que nós controlamos o tratamento, como que a gente controla a ação da heparina, né? O controle da anticoagulação é feito através de uma prova da coagulação, do coagulograma, que é o tempo de tromboplastina parcial. Quando a gente olha a cascata da coagulação, didaticamente a gente pode dividir em via intrínseca e via extrínseca, né? Quando a gente quer avaliar a via intrínseca, quando nós fazemos um coagulograma, a gente avalia o tempo de tromboplastina parcial, o tempo e atividade de protrombina, que é o INR, e o número de plaquetas. Então, quando a gente está avaliando o tempo de tromboplastina parcial, o PTT, a gente está avaliando a via intrínseca e a via comum. E nós usamos esse item, essa variação, para ter acesso ao nível de anticoagulação obtido com a heparina. O valor normal do PTT, do tempo de tromboplastina parcial, é de 35 a 45 segundos. Quando a gente vai utilizar a infusão contínua da heparina, né, eu preciso monitorar o PTT para que ele fique na faixa adequada. O valor normal do PTT, como já disse, é 35 a 45 segundos e o alvo do PTT é 1,5 a 2,5 vezes esse valor normal. Na prática clínica, entre 60 e 100 segundos. Então, eu vou fazer a infusão contínua da heparina não fracionada através de uma bomba infusora, vou anticoagular o paciente e vou monitorar esse efeito da heparina através da avaliação do PTT. Isso é obrigatório ser feito, porque a heparina é um anticoagulante. Se eu não fizer a dose adequada, se eu fizer de menos, eu não estou tratando a trombose venosa profunda. Meu doente, eu não tenho os benefícios da anticoagulação e meu doente pode, mais adiante, morrer por causa da embolia pulmonar. Isso é quando eu não tenho a dose adequada. Por outro lado, se eu faço uma dose excessiva, né, um efeito adverso grave do uso de anticoagulante é o sangramento, a hemorragia. Eu posso induzir sangramento grave. Então, se eu tenho um PTT muito alargado, eu tenho uma anticoagulação excessiva, porque eu estou usando uma dose muito alta de heparina, isso está errado. Isso pode causar efeito adverso grave no paciente. O doente pode sangrar e morrer por causa disso. Então, todo médico que vai usar heparina em infusão contínua, ele deve saber que esse controle é feito pelo tempo de tromboplastina parcial, que é o PTT, e eu vou monitorar isso durante o tratamento com a heparina não fracionada. Existe também o antagonista do efeito da heparina, que é a protamina. Ao longo do tempo, e isso já tem algumas décadas, surgiu o que a gente chama de heparina de baixo peso molecular. Quer dizer, ficou mais fácil para nós usarmos a heparina, com a heparina de baixo peso molecular. A diferença é que essa heparina de baixo peso molecular, como o próprio nome se refere, ela tem um pentasacarídeo com uma molécula menor. Essa molécula menor, preferencialmente, só vai inibir o fator 10A. E aí a gente usa, existem algumas no mercado, a mais conhecida é a enoxaparina, e a gente usa uma dose fixa de enoxaparina para tratar esses pacientes, para anticoagular esses pacientes, que é 1 miligrama por quilograma de peso subcutâneo a cada 12 horas. Nos dias atuais, quando nós vamos tratar uma trombose venosa profunda, a nossa preferência, a escolha inicial de tratamento é feita com heparina de baixo peso molecular. Normalmente, nós prescrevemos a enoxaparina subcutânea, 1 miligrama por quilograma de peso, subcutânea a cada 12 horas. Com isso, eu tenho um efeito da anticoagulação com a heparina, usando a heparina de baixo peso molecular. Ou seja, ficou mais fácil eu tratar
porque eu estou fazendo uma injeção subcutânea a cada 12 horas e não preciso, na maioria dos casos, usar uma infusão contínua de heparina não fracionada. Muito bem. Esse paciente eu comecei a tratar, ele melhorou, e digamos que diminuiu o edema, a dor melhorou, eu já tenho o doente com um primeiro dia de tratamento, no segundo dia de tratamento, no terceiro dia de tratamento, quer dizer, o doente estabilizou, melhorou, e aí eu vou passar para uma fase adicional. Essa fase adicional, eu vou iniciar uma droga via oral, que é um anticoagulante oral, e vou associar a esse tratamento. O meu doente está usando a heparina de baixo peso molecular e eu vou associar um anticoagulante oral. Normalmente, esse anticoagulante oral que nós vamos utilizar, o mais utilizado, é um antagonista da vitamina K, que são os cumarínicos, ou warfarin, o nome comercial é Marevan. Então, eu vou associar uma droga via oral, que é um anticoagulante oral, que é um cumarínico, o warfarin. Como é que funciona isso? Né? Esse cumarínico ele vai inibir a síntese dos fatores precursores da protrombina. Então, quando eu olhar o efeito do cumarínico, eu vou olhar aquele outro exame que eu vejo no coagulograma, que é o tempo, atividade protrombina, o INR. Né? Normalmente, o valor normal é entre 11, o tempo é entre 11 e 13 segundos e uma atividade entre 80% e 100%. Então, o meu doente que está usando, que eu passei a usar o cumarínico, uma droga via oral, eu vou monitorar o INR, eu vou monitorar o tempo de atividade protrombina através do INR. É uma razão entre o valor encontrado e o controle. E aí a gente tem o que a gente chama de INR. O alvo do INR é entre 2 a 3. 2 a 3. Então, meu paciente está usando o cumarínico, eu monitoro o tempo e atividade protrombina, eu monitoro o INR, e o meu alvo é 2 a 3. Quer dizer, isso é sempre feito para que eu tenha acesso a objetivo terapêutico do uso do anticoagulante oral. Sempre que eu vou usar cumarínico, sempre que eu vou usar Marevan, eu vou monitorar o INR e eu tenho um alvo terapêutico. Né? Monitorar o INR, o alvo terapêutico é alcançado depois de alguns dias, porque eu tenho um efeito da droga, aproximadamente 2 a 3 dias, esse alvo terapêutico é alcançado. Quando eu alcanço esse alvo terapêutico com o anticoagulante oral, o que eu vou fazer? Se o meu paciente está melhorando, eu vou suspender a heparina e vou deixar só o anticoagulante oral. E esse paciente ele pode ir para casa fazendo uso apenas do anticoagulante oral. Então, vamos lá. Eu tenho uma trombose venosa profunda, o meu doente é internado para tratamento, é hospitalizado. O que eu vou fazer no primeiro momento? Heparina de baixo peso molecular. Isso acaba recaindo sobre o uso da enoxaparina. Após os primeiros dias de tratamento, a estabilização do paciente, eu vou introduzir uma droga via oral. Que droga é essa? Um anticoagulante oral, que é um cumarínico. E eu vou monitorar o efeito desse cumarínico, da dose que eu estou administrando, através do tempo e atividade protrombina. A partir do momento que o meu alvo terapêutico é alcançado, eu vou suspender a heparina e vou deixar apenas um anticoagulante oral, e esse doente pode ter alta para acompanhamento ambulatorial. Esse anticoagulante oral para tratamento, por exemplo, do que a gente está falando, de uma trombose venosa profunda, ele vai se dar por pelo menos 6 meses, entre 3 e 6 meses, entre 4 a 6 meses. Então, é um tempo longo de tratamento, eu não posso usar essa droga durante 15 dias, 20 dias, não vai adiantar nada, porque pode haver recorrência da patologia, recorrência da doente. O doente vai para casa, para acompanhamento ambulatorial, fazendo uso do anticoagulante oral que eu prescrevi, e essa droga vai ser utilizada por pelo menos 6 meses, entre 3 a 4 a 6 meses. Normalmente, o paciente já está anticoagulado pleno, com heparina, foi o que eu acabei de falar, início do tratamento da trombose venosa profunda, quando é prescrito Marevan. Iniciar o anticoagulante oral após o início da heparina. Quando o alvo é alcançado, suspende a heparina e fica só o Marevan.
INR alargado. Eu posso, por exemplo, ter um efeito excessivo do uso do cumarínico. Como é que eu vou ver isso? O doente pode sangrar por causa disso, tem um efeito adverso, é um anticoagulante, né? Como eu já falei, anticoagulantes com doses excessivas podem causar sangramento, efeito adverso grave. Então, se eu tenho INR alargado, eu vou suspender o cumarínico e depois retornar com uma dose menor, né? Efeito adverso grave, como está colocado ali. Também posso, em casos selecionados, especiais, né? Se o doente apresentou sangramento, eu posso, inclusive, repor fatores de coagulação, como plasma fresco, como complexo protrombínico ou até a própria vitamina K. Existem outros anticoagulantes orais, né, que são os novos anticoagulantes, existem vários no mercado também que a gente pode utilizar, muitos já existem aí há alguns anos e são bastante prescritos também, né? Em casos selecionados, eu posso utilizar uma droga que lisa o coágulo, né? Tanto na trombose venosa profunda como na embolia pulmonar, que são os trombolíticos. Em casos selecionados, que eu tenho uma trombose venosa profunda significativa, eu tenho um quadro de embolia pulmonar com disfunção de VD, com insuficiência respiratória, com choque. Nesses casos, eu tenho que avaliar o uso, avaliar indicações, contraindicações, mas eu posso fazer uso de um trombolítico. E como é que funciona o trombolítico? O trombolítico ele vai dissolver o coágulo. Eu tenho aqui a via da coagulação e eu tenho também produtos que fazem a lise do coágulo. Então, eu tenho plasminogênio, que se transforma em plasmina, que tenta fazer a lise do coágulo, formando produtos de degradação do fibrinogênio. Um trombolítico ele vai fazer a ativação dessa via, né? Ele vai facilitar, né? Uma das drogas que nós utilizamos é o alteplase, é o ativador do plasminogênio tecidual recombinante. Ele vai ativar essa transformação do plasminogênio em plasmina, quer dizer, vai gerar a plasmina, isso vai fazer com que um coágulo seja lisado. Muito bem. Nós falamos de trombose venosa profunda, falamos um pouquinho também da complicação mais temida, e a visão atual é que tudo isso é importante, né, fazer o diagnóstico, o tratamento, mas quando os meus pacientes ou qualquer paciente é internado no hospital para tratamento, nós devemos ter um olhar de prevenção da trombose venosa profunda. Eu já falei hoje para vocês na aula que muitas vezes nos pacientes hospitalizados, os pacientes fazem um quadro de trombose venosa profunda sem expressão clínica e morrem dentro do hospital de embolia pulmonar, quer dizer, morte súbita dentro do hospital por conta de embolia pulmonar. Como é que a gente vai agir nesses casos? A gente vai agir com um olhar de prevenção. Então, todo doente que interna no hospital, seja por que patologia for, ele vai ser avaliado para prevenção de TVP-TEP. Prevenção de TVP-TEP. O que é isso? Eu vou usar uma dose menor de heparina de baixo peso molecular subcutânea uma vez ao dia e, com isso, eu previno o aparecimento da trombose venosa profunda. Então, se vocês olharem nas prescrições de pacientes hospitalizados, vocês vão encontrar praticamente em todas as prescrições uma dose baixinha de enoxaparina para um adulto, 40 miligramas subcutânea uma vez ao dia, e com isso a gente faz a prevenção do quadro de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Esse item é um item obrigatório. Quer dizer, hoje a gente não se admite mais um médico internar, por exemplo, um DPOC para tratar, internar uma insuficiência cardíaca para tratar, internar um paciente que vai fazer um procedimento ortopédico, uma cirurgia, que não seja prescrito essa dose baixa de heparina de baixo peso molecular, visando a prevenção da trombose venosa profunda e da embolia pulmonar. Isso hoje é visto como um item de segurança do paciente dentro do ambiente hospitalar. Isso aqui, só para ilustrar, é um protocolo que eu participei, ou que eu fiz, né, de um hospital que eu trabalhei, de prevenção de tromboembolismo venoso. O nosso caso tem uma continuidade, isso será falado na próxima aula. Eu vou interromper o compartilhamento aqui com vocês para a gente conversar. Muito bem.
Queria ouvir perguntas ou dúvidas do que foi apresentado. Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que não, professor. Não? Então, nós falamos do diagnóstico da trombose venosa profunda, nós falamos da conduta da trombose na trombose venosa profunda, a anticoagulação, heparina, mecanismo de ação da heparina, mecanismo de ação do anticoagulante oral, do cumarínico, né? Falamos da complicação mais temida que pode levar ao óbito, como é que a gente controla o uso desses anticoagulantes, né? Da heparina com o tempo de tromboplastina parcial, o PTT, e do cumarínico com o tempo e atividade protrombina, o INR, né? Falamos também da importância da prevenção. O doente que é hospitalizado, ele precisa de fazer uso de uma dose baixa da heparina de baixo peso molecular como prevenção de TVP e TEP. Dúvidas? Acho que não, professor. Qualquer coisa a gente pergunta na próxima aula também. Tá bom. Muito bem. Então, vamos colocar o nome e matrícula e aí vocês podem sair de sala. A aula vai ser gravada e colocada no ar. Tá ok? Um abraço para vocês. Continuem aí se cuidando, se protegendo, que melhorou, diminui o número de casos aí de Covid, né? Graças a Deus. Um abraço, então. Obrigado, professor. Boa semana. Para vocês todos também. Obrigada, professor. Ótima aula. Obrigado.
Você vai?